Bom dia, galera do segundo ano, mais uma aula nova para a gente começar a aprender e hoje nós vamos ver o naturalismo no Brasil, certo? Então, o que a gente pode saber sobre isso? Primeiramente, os limites cronológicos e as suas origens. Onde o naturalismo no Brasil iniciou em 1881 com a obra Mulato de Aloysio Azevedo e o final foi em 1893 de Missal e Brockes, escrito por Cruz e Souza, né? Nós, como o realismo, o naturalismo também com origem na França, 1668, com Teresa Raquin Germinal, a obra escrita por eles, certo? De Émile Zola, exatamente uma escola naturalista. Temos também aqui os contextos históricos. O que diz o contexto histórico? Primeiramente, a consolidação do liberalismo, certo? O que era o liberalismo? Ele tem uma liberdade de expressão para escrever e ser estudado em cima da análise científica. Temos também a Revolução Industrial, que foi o grande passo para o desenvolvimento econômico. Temos a Revolução Científica, que ajudou nesse desenvolvimento econômico, porque passou-se a se descobrir certos atos e certas ações que os seres humanos faziam e que não tinham explicação, né? Temos o mito do progresso e do bem-estar material, a questão econômica que estava se desenvolvendo através da Revolução. Temos o Manifesto Comum de Marx e Engels, em 1848, que eram exatamente duas pessoas que um acreditava na evolução, o outro não acreditava, ele era pessimista nesse pensamento. E temos Darwin, que publica sua obra Origem das Espécies, na qual expõe a teoria da evolução das espécies pela seleção natural, questionando, portanto, a existência de Deus. Ou seja, Darwin praticamente ele excluiu Deus de toda a manifestação e fez com que a gente passasse a entender melhor essa questão do desenvolvimento do ser humano, a questão da origem do homem quando ele nasceu, diz a ciência, quando ele veio da espécie sapiens, né, os macacos que foram evoluindo até chegar ao que nós somos hoje. E a questão da capacidade intelectual que foi aumentando gradativamente com o tempo. E do macaco chegou ao homem que tem a inteligência que existe hoje. Então, para ele, o mundo surgiu de uma evolução científica. Através da questão do Big Bang, as coisas foram se selecionando e essa seleção começou a colocar algo nos seus devidos lugares, certo? E os homens passaram a ter ações diferentes de outros homens. E isso passou a ser estudado, ok? Temos também aqui as características do naturalismo no Brasil. O que é que a gente pode falar sobre essa parte? Primeira, preocupação científica. A ciência passou a fazer parte das nossas vidas. Personagens degeneradas, ou seja, as personagens passaram a ser estudadas psicologicamente com a inclinação reformadora e amoralista. O romance experimental ou de tese, tudo que era colocado dentro de um romance, ele tinha que passar por um teste científico, tinha que passar por uma análise para poder desenvolver toda essa história com um caráter mais real, como dizia no realismo, né? E valorização da forma, interesse pelas classes populares, a população passou a ser vista que antes ela não era. Ela vivia sobre dogmas, e aqui existiu, os dogmas existiu, mas dogmas para serem quebrados. Temos também a hereditariedade e o determinismo social. As ações de um homem, ela não vem daquele momento, ela é hereditária, ela vem exatamente do sangue, ela vem de heranças passadas. Então, tudo que ela faz hoje, ela faz decorrente dessa herança. E na questão do determinismo social, ele quer dizer que o meio pode influenciar no desenvolvimento do caráter do homem, certo? Isso aí a gente pode ver, pode discordar ou pode concordar. Tem a preferência pela exploração de casos anormais. Esses casos anormais, a gente viu no Curtiça a questão do estupro, né? E temos aqui, por quê? Aquilo ali é um instinto, será que ele faz aquilo porque ele quer? Ou aquilo ali já vem do DNA dele, já vem de heranças passadas? É hereditário, aquele instinto animal, certo? O mundo visto como laboratório social e ambientes sociais em desequilíbrio. Então nós temos exatamente essas ações, o comportamento humano agora sendo estudado, para esse comportamento ser colocado dentro das obras, tá certo? Então praticamente aqui a gente conclui hoje o que a gente teria que fazer, que era exatamente a exposição do conceito, a exposição dos contextos históricos que influenciaram
no desenvolvimento do Brasil, né? E a questão agora científica ligada à questão revolucionária do realismo. Então, realismo e naturalismo, eles se juntam para fazer um complemento este de o que era escrito de forma real, era escrito de forma estudada, era escrita de forma propriamente dita. Por isso que as obras elas tinham um caráter nessa época um pouco mais descritivo, porque o homem era estudado, as ações do homem passou a ser estudada, ou seja, muita coisa que a gente não entendia, a gente passou a entender com a evolução da ciência, tá certo? Então espero que vocês agora... e lembrando também que o realismo e naturalismo surgiu para intensificar o modernismo lá na frente, ok? Então, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Fiquem em paz na resolução das atividades que vão estar presentes por esse vídeo, tá? E a próxima aula a gente vai falar sobre autor e obra, inclusive Álvares de Azevedo e o Molato, a obra que deu início à escola naturalista, tá? Fiquem com Deus, um abraço do tio e até a próxima.